Mas vem vindo o Rei da Glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não mais como o Cordeiro de Deus que nasceu na manjedoura, mas agora Rei eterno dos vivos e dos mortos. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ele vem com poder e grande glória, assentado no seu trono e brilhando mais do que o sol do meio-dia. E quem sou eu, irmão, para questionar alguma coisa? Quem é o irmão? Quem é a irmã? Quem é o ser humano? Pode ser grande, letrado, pós-doutorado, pode ser muito rico, poderoso, pode ser o presidente de uma nação. Que é o homem, irmão? A proporção da parábola de Cristo foi de 1 para 2. E ele disse: olha, eu acho que a outra maneira é melhor, da humildade, de mandar embaixadores e de pedir condições de paz. E nós, irmão, por grande que alguém seja, quem é o homem? Quem é o homem, o ser humano? Para questionar Deus, afrontar, e no dia da volta de Cristo, ser achado como inimigo dele? Ai deste homem, ai desta mulher. Bem-aventurado quem, podendo reinar, podendo decidir, podendo questionar, mas é sábio. Vou me humilhar debaixo da mão poderosa do meu Criador. Vou me humilhar perante o meu Salvador, que fez tudo por mim. Senhor, quais são as condições? Os mensageiros, irmãos, os embaixadores, são as nossas orações. Manda vários por dia, irmãos. Vários por dia. Senhor, o que quer de mim, Senhor? Quais as condições que Tu exiges de mim para ter paz na minha alma, para que eu tenha na minha mente a esperança da salvação? O que eu preciso fazer, Senhor? Eu quero me encontrar contigo como um servo Teu, como aliado, como um servidor, irmão de Jesus Cristo, para viver no Teu reino a eternidade. Hoje o Senhor está mandando esta palavra. Alguém que por acaso é questionador, não vou ouvir, não vou sentar aí perto para ouvir alguém falar o que acha que deve. Estamos falando o que Deus mandou falar. Glória ao nome do Senhor. E bem-aventurado aquele que, mesmo reinando na sua grandeza, na sua forma de entender, se assenta diante desta palavra e começa a mandar embaixadores. Senhor, quais são as condições que Tu propões para mim, para eu ter paz, para eu Te encontrar como aliado naquele dia? Glória, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, quanta providência o Senhor dispensa por esta palavra, para tantos quantos estão participando deste culto, onde quer que esteja. Põe-te em ordem. O teu encontro e o meu encontro, nós não sabemos a que momento será. O encontro coletivo será na volta de Cristo. Quando a trombeta soar, iremos ao encontro do Senhor com poder e grande glória, com milhares de milhares dos seus anjos e com milhões de milhões, como está escrito em 5 de Apocalipse. Irmão, milhares de milhões já é um número que extrapola a capacidade de cálculo da gente. Porém, milhões de milhões é um número que não sabemos calcular, porque está no plural.
milhões de milhões. Quantos milhões? De milhões. São os anjos que virão com o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Dá para medir força, irmão? É possível alguém questionar, alguém afrontar? Assentemo-nos, irmão. Quem se assenta é porque estava de pé. Quem está de pé está querendo afronta, mas quem senta já mostra humildade. E quem manda embaixador vai ter condições de paz. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala uma coisa muito importante, irmãos, deste encontro coletivo, e que será este o encontro. Porém, irmãos, o Senhor traz uma parte muito profunda aqui, a respeito da nossa breve existência terrena. Paulo diz assim: quando o Senhor voltar com poder, com os anjos, e com o arcanjo e a trombeta de Deus, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Primeiro ponto importante disto, Paulo se inclui. E a palavra de Deus é verdadeira, irmão. E ele diz, nós os que estivermos vivos. Ele se contou junto. Por quê? Porque era o tempo dele, irmão. Porém, nós sabemos que Paulo dorme. E já vão se completando, daqui mais uns poucos anos aí pela frente, já pertinho de 2000 anos da morte do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, ele disse, não precederemos os que dormem. Quer dizer, os que dormem vão ressuscitar primeiro. E disse ele, num piscar de olhos, quer dizer, numa fração de milésimos aí de tempo, isto que é mortal será revestido da imortalidade. E isto que é corruptível, que se corrompe no pó, se revestirá da incorruptibilidade. E com corpo celestial e eterno igual ao do Senhor, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, também num piscar de olhos, seremos transformados e subiremos também ao encontro do Senhor nos ares. Porque na volta de Cristo para buscar a igreja, Ele nem tocará o pé aqui na terra, irmão. Ficará nos ares. A igreja irá ao encontro do Senhor. E aí tem um mistério profundo, irmãos. Aquele que morreu há 1800 anos, 1500, 1200, 1000 anos, 500 anos, 100 anos, ou há 2 minutos antes de soar a trombeta, vai ser igual, irmão. Porque na sepultura é o esquecimento, não há contagem de tempo, Deus é eterno, o patamar, o plano da eternidade de Deus, o passado, o presente e o futuro é uma mesma coisa, é eternidade. Existe segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, milênios, para quem está no corpo mortal. Quando deixarmos este plano da vida terrena e dormirmos, já estamos num plano diferente.
já não há mais tempo contado. Assim como alguém muito cansado, ainda hoje de manhã Deus mandou esta parte: deita e dorme. Depois de 6 ou 7 horas, a hora que acorda, parece que dormiu agora. Não uma pessoa velha que o sono é entrecortado, mas também fomos jovens, e os jovens sabem disto. O jovem que trabalha pesado, ele deita e dorme como uma pedra mesmo. E quando acorda, o despertador, ou a mãe ou o pai, fala: mas deitei agora. Assim é para aqueles que dormem no Senhor. Ao soar da trombeta, o despertador, irmão, é como um piscar de olhos para os que estão no pó e para quem estiver vivo. Glória ao nome santo do Senhor. Por isto, irmãos, quem estiver vivo, e Paulo diz, nós, os que estivermos vivos para a volta do Senhor. Por que isto, irmão? E ele não está, mas não mentiu. Porque nós também falamos isto. Nós, se na volta de Cristo estivermos vivos, num piscar de olhos seremos transformados. Mas de repente eu vou, antes da volta de Cristo. Continua um piscar de olhos. Não importa o tempo que passa na sepultura. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso, irmãos, não temamos. Este encontro vai ser glorioso. Encontremos o Senhor como aliados. Glória ao nome santo do Senhor, pela sua palavra, no plano de salvação e na obediência dela. E em seguida, irmão, ele diz: por isso, eu repito, quem não renunciar, não, a minha natureza é essa, eu sempre fui assim, eu vou continuar desse jeito. Não continua, não. Alguém que tem uma natureza rude e que recusa a salvação e que afronta o Criador, pare de cometer esta loucura. Assenta-te diante desta palavra e reflita, repense a tua vida e tome um rumo novo. E o Senhor disse muito claro, irmão: qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que tem, e nós renunciamos mesmo, irmão, não temos que ter apego a nada desta vida, tudo aqui ficará, mas a torre construída dentro de nós nos fará saltar para a vida eterna. E ele terminou dizendo: bom é o sal, mas se o sal se decompor, se degenerar, com que se adubará, não presta, nem presta para a terra, pois é adubo que ele está falando aqui, nem para o monturo, vamos dizer o que é, mas será lançado fora. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Irmãos, todos que têm ouvido com saúde, é justamente para ouvir o ouvido. Mas tem muita gente que tem ouvido, mas não ouve com atenção e nem dá valor ao que ouve. Não desce ao coração. Fica ali retido um pouco, porque a memória capta, porém logo esquece. Nós temos que ser ouvintes não esquecidos. Nossos ouvidos têm que ser para serem inclinados. Se é uma proposta de um negócio muito bom, de um emprego, de uma propriedade, e que não pode ser perdido aquele negócio, a pessoa faz tudo, se empenha. Quando o assunto é um assunto santo, de salvação de alma, bem-aventurado aquele que se empenha e que tem ouvido para ouvir e descer no coração e transformar a sua vida. E em vez de questionar Deus, em vez de afrontar a Deus, olha aí gente morrendo, por que acontece isto? Que
Quem é o caco de barro para questionar o oleiro? O caco de barro não questiona o oleiro. Nós somos barro na mão do Senhor, irmãos. E bem-aventurado quem é humilde de coração, pois o Senhor que é humilde de coração, Ele deu um conselho: aprendei de mim. E Ele foi humilde até a morte. Então, irmãos, o Senhor disse, no outro ponto, talvez desse evangelho ou de outros: vós sois o sal da terra. Sal da terra, irmão, são os sais, adubos mesmo. Porque, na verdade, os sais são assim, fazem parte de uma enorme família de substâncias químicas de uma importância também muito grande. A grande maioria dos remédios são sais. Os sais são úteis e necessários para a nossa vida, muitos sais são alimentos. Os sais são adubos também para as plantas. Os sais são venenos. E Jesus dizia do sal da terra que aduba. Na periferia do Mar Morto, porque ele vem secando há séculos e vem deixando rastro de sais na terra. E onde se cultiva e a terra é pobre ou falta sais, Jesus falava com pessoas que conheciam bem isto. Iam buscar o sal para trazer, para adubar a plantação. Acontece, irmãos, que o sal se forma, perdoe, irmãos, ninguém me interprete mal, pelo amor de Deus. Vou dizer isso com toda humildade dentro da palavra, porque o Senhor está guiando para dizer. Se forma um sal da união de um ácido e de uma base. Aí é formado o sal e sobra água. Dependendo da quantidade, às vezes, ou tipo do ácido, o sal se torna ácido. Dependendo da fortidão do pH da base, o sal se torna cáustico. E o sal precisa ser neutro, equilibrado. Nem ácido de pH baixo, nem básico cáustico como a soda cáustica, que é um sal que queima. Perto ou ali no 14 da escala do pH. O sal para a terra, o adubo bom, não pode queimar a raizinha nova da planta. Tem que adubar e não queimar. Então Jesus falou: vocês são o sal da terra. Mas olha uma coisa, cuidado. Porque se o sal tiver agressivo, degenerou, perdeu a neutralidade, perdeu o equilíbrio, como vai adubar? Ele não presta para a terra, vai matar a planta. Também ele é tão ácido ou tão cáustico que nem adianta pôr no monturo para ele curtir, para ele chegar à normalidade. O monturo era no quintal das casas ou das propriedades, lançavam todo o material orgânico e pegavam esses sais muito forte, muito cáustico, muito azedo, e punham lá uma camada daquele sal, uma camada de esterco, de resto de comida, resto de palha, de folhas, material orgânico, e deixava lá, tomando sol, chuva, geada, neve, na região da Palestina, e o tempo, e curtia. E depois o lavrador ia ver, será que o sal chegou no normal dele agora? Será que diminuiu?
a dureza, e cheirava. Não me ofende as células olfativas, não vai ofender a raizinha. Ele serviu no monturo, mas ainda é bom. Agora ele vai ser útil. Olha o que Cristo disse. Quem é o sal, irmão? Vós sois o sal da terra. Nós, irmãos, somos esse sal. Que tipo de sal que o irmão é? Que tipo de sal que a irmã é? Quem está ouvindo, irmãos, às vezes, aqui mando eu, sou mais velho, tenho este título, tenho aquele, tenho tantos anos de caminho, na minha região não aceito. Irmão, será que você não está muito cáustico? Será que não está muito azedo? Tem criança, tem jovem, tem plantinha tenra. Não mate ninguém, glória ao nome do Senhor. Se o Senhor amar a tua alma, ainda pode restar o monturo. O que é o monturo, irmão? Deus sabe. Mas um leito de dor, de enfermidade, de sofrimento, pode fazer alguém abaixar a acidez, irmão, ou subir a acidez para a normalidade, abaixar a causticidade que a pessoa tem no falar, no agir, no tratar os outros. Glória ao nome do Senhor. Quem quer vir após mim, tome a tua cruz. É isto que o Senhor requer. Sigamos. Quem está indo ao encontro do Senhor dos ares? Nós, como servo, como aliado ou como questionador? Manda embaixador hoje, irmão. E alguém que veio neste culto, que o culto foi na tua casa, e você está ouvindo esta palavra, põe-te em ordem. A tua torre não vai parar. O inimigo não vai rir de ti, mas o Senhor te quer na normalidade de um servo de Deus. Nem muito cáustico e nem muito ácido. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Um dos servos de Deus, irmão Laércio, vem agradecer. Vamos novamente em comunhão, unidos, a agradecer a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus.